que é a questão de ter filhos. Por que que as mulheres sentem que para elas terem uma existência nesse planeta que é válida, elas têm que procriar? Mas afinal, o que é o pronatalismo? Aconteceu uma coisa particular comigo que me fez tomar a decisão de não querer ter filho. E eu fiquei pensando como é o futuro da mulher que não tem filho, sabe? Que é o seguinte, quem vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha? Porque eu fico, meu Deus, que mulher incrível! Você gerou essa criança na sua barriga! Oi gente, bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho pensado muito a respeito e que eu quero trazer ele aqui, compartilhar com vocês. Eu sinto que possa ter outras mulheres que estão passando por algo parecido, então eu quis dividir isso com vocês, que é a questão de ter filhos. Recentemente eu li um livro chamado Delicate Condition, que é inclusive o livro que está sendo baseada a nova temporada de American Horror Story. Nesse livro, a personagem principal é uma mulher que ela quer muito ficar grávida e ela tá tentando muito ficar grávida. E quando ela finalmente fica grávida, ela começa a ter alucinações e as pessoas ao redor dela começam a tratar ela de uma maneira diferente, assim como se ela tivesse um pouquinho pirada, sabe? E você fica sem entender se as pessoas só estão tratando ela daquela maneira porque ela é uma mulher grávida, ou se ela tá doida mesmo, ou se tem alguma presença maligna na casa dela, alguma coisa assim, sabe? Então você não sabe se é um livro de terror, se é um livro de coisa psicológica, né? E no final desse livro, a autora tem um texto muito legal falando sobre mulheres e gravidez, que eu achei muito interessante pra amarrar o livro todo. E aí eu fiquei curiosa sobre esse assunto e eu comecei a ler um outro livro que se chama Woman Without Children, da autora Ruby Warrington. E esse livro, ela explora a própria decisão dela de não querer ter filho. Então, ela vai contando um pouco da vida dela, ela até mostra um jogo mental que ela tem com ela mesma, que é assim, ela pensa numa mulher bem foda, uma mulher assim que ela acha incrível, e aí ela pensa assim na cabeça dela, essa mulher tem filho ou não tem filho? Aí ela vai dar uma olhada no Wikipedia pra ver se a mulher tem filho ou não tem filho, porque se a mulher tiver filho, ela fica muito surpresa, tipo, meu Deus, essa mulher fez tudo isso e ela tem filho, uou! E aí ela se sente meio que uma perdedora, tipo assim, meu, eu não tenho tudo isso e eu não tenho filho, qual que é a minha desculpa? Ela começa o livro meio que falando desse joguinho, eu achei uma coisa interessante, porque às vezes eu vou olhar se algumas mulheres que eu admiro têm filho ou não. Eu não sei porquê, eu sinto que é pra ver se, tipo assim, será que eu deveria? Será que eu não deveria? Anyways. Outra coisa bem legal que ela explora nesse livro é mostrando que, tipo assim, por que que as mulheres sentem que pra elas terem uma existência nesse planeta que é válida, elas têm que procriar. Por que que a gente tem que ir com a nossa vida marcando um checkzinho, um xizinho em várias áreas, né? Por que que a gente tem que se casar? Por que a gente tem que comprar uma casa? Por que que a gente tem que ter filho? Por que que a gente tem que criar os nossos filhos de uma maneira assim, tipo, meio que romantizada, sabe? Por que que a gente tem que ficar fazendo esse marcando de check em tanta coisa na nossa vida, sabe? Uma outra coisa bem interessante que ela apontou no livro é como a existência de mulheres com família são mais importante do que a existência de mulheres solteiras. E tem um quote, né, uma frase que ela fala que é assim: a ideia é que os pais são mais importantes do que os não pais e que as famílias são mais respeitáveis e mais válidas do que as pessoas solteiras. Você já sentiu a influência disso? Um dos pilares do heteropatriarcado, o pronatalismo, insiste que a razão pela qual estamos aqui é para acasalar e procriar. Essa crença está tão enraizada nas sociedades do mundo inteiro que funciona como um microchip nos nossos cérebros, codificando sentimentos, pensamentos e crenças antes mesmo de ter uma oportunidade de questioná-las. Eu achei essa frase assim, é exatamente isso. Parece que crescendo a gente vai aprendendo as coisas de um jeito, né? E se a gente não seguir, a gente tá fazendo algo errado, ou a gente tá perdendo de alguma maneira, ou a gente não se encaixa mais, ou literalmente a gente tem que nadar contra a maré pra provar que aquilo ali tá ok também, sabe? Então eu gostei bastante desse quote, quis trazer ele pra vocês. Mas afinal, o que é o pronatalismo? Eu quis só dar esse pontinho aqui porque eu realmente não sabia até começar a ler sobre isso. Segundo o dicionário, é a política ou prática de encorajar a gravidez
gravidez. Então, o que acontece? Quando você encoraja a gravidez, tudo tem que acabar em gravidez, ele acaba criando uma coisa contra outros grupos também, ou contra a mulher também. Por exemplo, se o pronatalismo é uma coisa tão a favor de ter o filho, significa que qualquer relacionamento que não gere filho não é um relacionamento válido, não é um relacionamento respeitoso, porque só visualiza o prazer, tipo, carnal, ou sei lá, o prazer da vida. Então não é uma coisa, eu não queria usar essa palavra, mas digamos assim, de Deus, sabe? Isso é enraizado no pronatalismo. Ao mesmo tempo, uma mulher que simplesmente, tipo, uma mulher hétera, que simplesmente decide que não quer ter filho, ela pode ser vista como uma bruxa. Tanto que quando a gente imagina uma bruxa, é uma mulher sozinha, sem filho, no meio de uma floresta, que quer fazer maldade com os outros, quer roubar criança, envenenar e matar criança. É tipo assim, uma loucura, sabe? Mas a gente cria essas figuras, ou criaram essas figuras das mulheres que vão pelo caminho oposto, como se fossem bruxas mesmo, ou alguns seres assim bizarros que, né, não tá seguindo a norma. A gente tava aqui vendo do vídeo, e quando eu falo que a gente imagina uma mulher bruxa, a gente sempre pensa também que ela é feia, né? Então isso é outra coisa pra gente pensar. Por que a gente imagina sempre isso? Uma mulher solitária no meio da floresta e feia, sabe? É uma coisa pra se pensar. Mas eu achei essa parte do pronatalismo amarrar nessas outras coisas, porque eu acabei vendo como essa ideia do pronatalismo é um veneno pra todo mundo que quer viver livre, porque você acaba preso naquela caixinha, sabe? E se você não tá seguindo aquilo ali, as pessoas vão apontar o dedo pra você e falar mal de você, ou querer ficar se intrometendo na sua vida o tempo inteiro. Pra mostrar que as políticas aqui nos Estados Unidos têm ficado cada vez mais conservadoras, e por conta disso tem ficado cada vez mais difícil as mulheres tomarem a decisão se querem ou não ter filho. E eu não vou entrar muito nisso porque é um outro conteúdo, mas eu só quis mostrar que o que tá acontecendo é o seguinte: de uns tempos pra cá, o número de mulheres que têm filho tem diminuído, e a quantidade de filho tem diminuído também. Segundo a United Nations Population Fund, a nível mundial, a fertilidade caiu de uma média de 5 nascimentos por mulher em 1950 para 2,3 nascimentos por mulher em 2021, uma indicação do controle crescente que os indivíduos, especialmente as mulheres, são capazes de exercer sobre as suas vidas reprodutivas. Ah, e um detalhe, tá? Que eu fui pesquisar depois. A pílula anticoncepcional foi introduzida em 1950. Então as mulheres começaram a ter mais autoridade, assim que fala? Autonomia, sei lá. Começaram a decidir. Eu não quero ter filho, eu vou começar a tomar pílula. Eu quero ter filho, eu vou parar de tomar pílula. Então elas começaram a decidir. Ou eu já tive um filho e agora eu não quero ter outro filho, então eu vou dar uma pausa na pílula, ou eu vou voltar a tomar pílula. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, com essa autonomia que as mulheres começaram a decidir o que elas queriam, elas pararam de ter tanto filho como elas tinham antigamente, entendeu? E aí, o que tem acontecido? Eu tenho reparado, eu não sei se o TikTok tá de sacanagem com a minha cara ou o quê, mas um monte de vídeo mostrando essa meio que uma rixa entre as mulheres que têm filho e as mulheres que não têm filho. E eu achei bem desnecessária no geral, porque eu acho que a mulher que tem filho, parabéns, maravilhoso. Eu trabalho com criança, eu amo criança. Eu não quero ter filho, já vou dando o spoiler dessa história toda. Bom, deixa eu voltar então. Aconteceu comigo uma coisa pior é que eu fiz um roteiro, tá, gente? Eu fiz um roteiro, eu não consigo seguir porque parece que eu tô falando pra alguém. Nesse ano de 2023, aconteceu uma coisa particular comigo que me fez tomar a decisão de não querer ter filho. Eu não quero ter filho, não quero, simplesmente. Não quero ter daqui a 10 anos, 20 anos, não quero ter filho. Eu e meu marido, a gente teve uma conversa bem séria sobre isso. Eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo, a não ser que vocês queiram saber mais, eu posso gravar um outro. Mas eu decidi que eu não quero ter filho, e se mais pra frente eu quiser ter filho, eu não quero gerar meu próprio filho. Ou seja, teria que fazer barriga de aluguel ou adoção, qualquer outro procedimento, mas eu não quero ter filho. E por conta disso eu comecei a pesquisar e eu acabei vendo que tem uma rixa entre mulheres com filho e mulheres sem filho, como se tivesse que mostrar quem é a melhor. Só que, particularmente, eu acho isso ridículo, porque nada a ver. Eu acho que se você é mulher, se você tem filhos, se você quer ter filhos, minha filha, tirar o chapéu pra senhora, porque é belíssimo, é tipo uma coisa incrível, incrível, incrível. Só que eu acho que se a mulher também não quer ter filho, ok, e esse vídeo é simplesmente pra isso, pra mostrar que tá tudo bem também, se você não quer ter filho. Eu sinto que eu passei por um estresse danado na minha cabeça, e
falando pra minha terapeuta sobre isso por nada. Eu passei um estresse danado com isso tudo, porque a gente foi ensinado que deveria ter filho. Então, tipo assim, eu não querer fez eu me sentir incompleta de uma certa maneira, sabe? Mas não porque eu tava sentindo falta de ter filho, mas mais porque talvez fosse uma coisa que eu devesse fazer, sabe? Não que eu queira. Someone just told me to hurry up and have kids before it's too late. Too late for what? I'm 45 years old. I don't understand why people are still bothering me about having kids. I mean, menopause is right around the corner. Like, why do I have to have a kid now? I made the decision to go child-free in my mid to late 20s. It served me really well. I'm gonna be honest. I wanted to be selfish. I wanted to do whatever I wanted all of the time. Don't get me wrong. I love kids. I love their energy. After the age of 5, toddlers seem like a lot of work. They're always screaming and they're always crying and puking, and I just couldn't. And how do you guys afford kids? I mean, really. Kids these days, an 8-year-old wants a PS5. I see a lot of moms struggling too, and frankly, I don't know what's worse. Struggling with trying to bring up upstanding citizens, them struggling with the constant exhaustion, them struggling with the expense. It's not for me. If you make the decision to be child-free, stick to it. Don't let anybody sway you, because they will try until you are lying in your coffin to make you have kids. Bom, mas aí quando eu tomei essa decisão, agora eu cheguei nesse consenso que eu não quero ter filho, uma coisa começou a pipocar na minha cabeça, que é uma coisa que eu acho que toda mulher que decide não ter filho começa a pipocar na cabeça dela também, que é o seguinte: quem vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha? E aí eu comecei a pensar, né, quem vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha? Tanto tem aquele meme, né, não sei se vocês já viram, do gatinho ou do cachorrinho cuidando da pessoa quando ficar mais velha. E eu fiquei pensando como é o futuro da mulher que não tem filho, sabe? E assim, quando eu pensei como é o meu futuro sem filho, eu pensei que ai, gente, me desculpa, eu entendo que pra quem quer ser filho, pra quem quer ter filho, é diferente, tá? Mas quando eu pensei que eu não quero ter filho, eu fiquei empolgada. Eu pensei assim, gente, aí as possibilidades são infinitas e pra sempre. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser pra sempre. Porque, tipo assim, eu tenho cachorro, mas eu posso pagar uma babysitter pra ficar com o cachorro e eu ficar um mês longe dos meus cachorros. Não é tão ruim como ficar um mês longe do meu filho, sabe? Um filho humano. Então, eu fiquei pensando, nossa, a fã na diversão nunca vai acabar. Eu pensei nisso, mas eu também pensei, quem que vai cuidar de mim quando eu ficar velha, né? E aí eu lembro de uma coisa que o meu querido amigo Helder falou pra mim. Tem até vídeo com ele aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele falou assim: se você quer alguém que cuide de você na velhice, faz uma poupança e deixa o seu dinheiro cuidar de você. Gente, gênio, eu achei isso incrível demais. E eu pensei, gente, é verdade, porque eu fico vendo tantas mulheres, inclusive os meus pais, que têm filho, mas os filhos estão longe. Tipo assim, você ajuda eles com dinheiro, você ajuda eles, tenta manter conversa e tudo mais com eles sempre, mas você acaba tendo sua própria vida, e é isso, o filho você cria pro mundo. Então, querendo ou não, não é garantia que seu filho vai cuidar de você quando você ficar velho, então você tem que cuidar de você mesma. E a melhor maneira de fazer isso no mundo que a gente vive hoje em dia é tendo dinheiro. Então já começa a fazer sua poupança. Foi isso que foi tipo meio que um estalo na minha cabeça quando meu amigo falou isso pra mim, apesar de parecer uma coisa óbvia, né? Muito interessante que a autora desse livro, a Ruby, fala é que, tipo assim, eu achei isso muito incrível, que as mulheres que elas não querem ter filho, e as pessoas chamam elas de egoísta, né? Tipo, você não quer parar de viver a sua própria vida. Tipo assim, quem quer? Até porque quem fala isso normalmente é homem, né? E o homem, ele para de viver a vida dele quando tem filho? Muitas vezes não. Claro que vai ter um alecrim dourado ou outro que tá ali presente, virou é um pai mesmo. Mas tem uns... não quero falar isso pra não dar zica aqui. Mas tem um monte que não, tá ligado? Eu acho que a tale as old as time. Tipo, a história mais velha do mundo é o homem que mete o pé quando a mulher tem filho, né? Então, de qualquer maneira, a mulher que é vista como uma mulher egoísta, que não quer ter filho, e tudo bem você ser chamada de egoísta, tá ligado? Seja egoísta pra pensar em você mesmo. E isso é uma coisa muito legal que essa autora aponta, a Ruby. Que é assim, olha, as mulheres que decidem não ter filho, elas têm mais tempo pro seu próprio desenvolvimento pessoal. Tempo e espaço que já é algo bem raro na sociedade capitalista que exige produtividade constante. Então, curar nossas próprias merdas antes de entregá-la para a próxima geração consertar é uma contribuição muito válida pra sociedade e em si um propósito. Eu achei essa outra coisa, tipo assim, uau! É verdade, tipo assim, quantos adultos a gente não vê hoje em dia que você fala, meu filho, você precisa de
de terapia? Você precisa de terapia. Quem te traumatizou desse jeito? E uma outra frase que tem aqui nos Estados Unidos, que ela até colocou aqui, mas eu não falei, que é assim: pessoas feridas machucam pessoas. Hurt people hurt people. Que é a verdade, tipo, se você tá dolorida, você vai acabar xingando outra pessoa, você vai acabar sendo não tão legal com uma pessoa porque você tá com dor, sabe? Então a gente se cuidar pra poder cuidar do próximo, mesmo que o próximo não seja o nosso filho, que coisa mais não egoísta, né? Tipo assim, a gente tentar cuidar de si mesmo pra poder ser legal com os outros. E aí vem uma coisa. Eu reparei que no meu trabalho eu faço isso. No meu trabalho, eu cuidando de mim, eu consigo cuidar muito melhor das minhas crianças. Tipo, eu tenho mais paciência, eu tenho mais... Eu não sei nem explicar o que é. Energia mesmo. Pra estar com elas e fazer as brincadeiras que elas quiserem. E, tipo assim, inventar a bobeira que elas querem fazer. E eu tô sempre ali com elas. Por quê? Porque eu volto pra minha casa, tenho o meu momento pra fazer as minhas coisinhas, me recarregar na minha vidinha de eu e meu marido e minhas cachorras, e voltar pra elas com um sorriso na cara, cheia de energia, pra dar o melhor pra elas. E, tipo assim, eu tô influenciando 8 horas por dia, 5 vezes por semana, 15 crianças. 15 crianças. Então é muito importante eu ter essa saúde mental. Eu tá ali bem pra cuidar das minhas crianças, sabe? Às vezes a gente é chamada de egoísta ou isso e aquilo, de bruxa, mas as pessoas não veem que a gente tá fazendo esse trabalho que, tipo assim, engloba muito mais pessoas, sabe? Tipo, muito, muito mais pessoas. Eu fiz uma amizade com uma menina que ela é barista, né? É barista que fala, ela é barista, ela trabalha em um coffee shop. E ela tava falando pra mim que ela também não quer ter filho, e ela fala assim: eu vejo que quando eu tô colocando café, como ela trabalha num café pequeno, num coffee shop pequeno, as pessoas vêm e conversam com ela, e algumas pessoas acabam desabafando. E ela fala que ela estando em contato com a própria... com ela mesma, e estando ali disposta, tipo assim, com a energia pra ouvir aquelas pessoas, de uma certa maneira ela faz a diferença naquelas pessoas, sabe? Eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas pra mim isso faz muito sentido. Eu acho que se a gente se focasse na gente, se cuidasse, né, tirasse assim, sei lá, 2 horas por dia pra cuidar da gente, fazer um exercício que a gente gosta, ler um livro que melhora a gente, né, que improve a gente, faz a gente crescer na nossa matéria aqui, sei lá como se fala, seria tão importante, né? É importante, faria tanta diferença. Acho que é essa coisa. Faria muita diferença. E eu fiz esse vídeo porque eu gostaria de falar pra outras mulheres que não querem ter filho, pra dizer que eu vejo vocês. Vocês não estão sozinhas. Você não tá tomando um caminho errado. Você não tá sendo uma mulher egoísta. Você tá sendo uma mulher, na minha visão, a menos egoísta possível. Porque a decisão de você não ter filho significa que você vai ter mais paciência pra olhar pro outro e cuidar do outro. E cuidar de você mesmo, que é muito importante. Eu acho que cuidar da gente, o povo fica falando que é egoísmo, não é. É muito, muito importante. Eu realmente acredito muito que cuidar da gente faz toda a diferença. Quantas pessoas aí, se tivesse parado pra fazer uma meditação, acalmar um pouquinho, não ter feito tanta besteira, né? Tipo, no trânsito, no bar, tipo, com o próprio partner, né? A pessoa que vive junto. Eu acho que as pessoas têm que cuidar dela pra elas não acabarem descontando nos outros. Então eu acho que é a decisão muito, muito bonita. Eu acho que você que quer ser mamãe também é a decisão muito, muito bonita. E eu acho que ter essa irmandade de mulheres que também não quer ter filho é muito importante pra cuidar das mulheres que querem ter filho. Porque, cara, eu amo criança. Eu hoje em dia, não querendo ter filho, eu enalteço muito mais as mamães. Porque eu fico, meu Deus, que mulher incrível! Você gerou essa criança na sua barriga! Você cuidou! Meu Deus! Tipo, eu fico assim, não sei explicar. É uma coisa belíssima ser mãe, é uma coisa belíssima ser mãe. E eu acho que essas mulheres que têm isso nelas de ser mãe precisam dessas outras mulheres que também têm isso de não querer ser mãe, pra gente tá ali, sabe? Acho que vai balanceando e a gente vai todo mundo cuidando de todo mundo. E maravilhosa! Tô me sentindo maluca, igual a Virgínia, dá essa base! É ganhar nossa base, que tem ativos que cuidam da sua pele, que é resistente à água. Ai, mas tudo bem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Vamos ser gentis nos comentários, porque eu sei que é um assunto... pode dividir opiniões. Mas eu gostaria de começar uma conversa legal nos comentários. E se você tem alguma coisa pra acrescentar ou não, sua própria experiência, o que for, peço que deixe nos comentários, sempre mantendo a gentileza. E um beijo, fiquem com Deus e tchau!